Olá pessoal, beleza? O vídeo de hoje é um vídeo mais que especial. Quer saber por quê? Porque na mesma semana em que o YouTube e a Fundação Lehman me convidaram para participar do primeiro encontro nacional de EduTubers, os YouTubers da educação, o nosso canal atingiu a incrível marca de 10 mil inscritos! Ah, moleque! Valeu demais por confiar nesse trabalho que tem o propósito único e exclusivo de te ajudar a ser aprovado em um concurso público. Pra vocês terem uma ideia, essa meta de 10 mil inscritos era uma meta que eu tinha estabelecido para esse ano inteiro de 2017 e a gente já alcançou. É claro que tem outras metas, né? Eu preciso comprar um computador novo para conseguir disponibilizar vídeos melhores para vocês. Quem sabe comprar uma mesa digitalizadora e então vou continuar perseguindo essas metas ao longo desse ano para ver se no ano que vem os vídeos aqui do canal melhoram um pouquinho para você, né? Mas vamos que vamos, né? Esse vídeo também é especial porque nele a gente vai terminar hoje a saga das provas do CFO da Academia Barro Branco. Vou resolver com vocês a prova do CFO de 2013. Então, você está chegando aqui no canal e você perdeu algum dos vídeos, aqui em cima vai aparecer um link agora, pode aparecer. Nesse link você encontra todas as provas da Academia Barro Branco de matemática dos anos de 2012 até 2016. Então, clica nesse link que apareceu e tenta resolver todas essas questões, porque eu te garanto, se você conseguir tentar e conseguir resolver as questões de todas essas provas anteriores, você com certeza vai tirar uma boa nota na próxima prova da Academia Barro Branco. Combinado? Então, pega esses vídeos, dá uma olhada neles, pausa em cada uma das questões, tenta resolver sozinho aquela questão e depois volta no vídeo para ver se você acertou ou para esclarecer aquela dúvida que você teve. Beleza? Vamos parar de papo e vamos começar a resolver esta prova. Essa prova tinha 10 questões e comparada com outras provas da Academia Barro Branco, eu considero que o nível dela estava relativamente mais tranquilo. Vamos ver o que você acha, beleza? Essa primeira questão dizia: um pintor preparou 2 latas com misturas das tintas azul e branca. Uma das misturas continha partes iguais da tinta azul e da tinta branca. Na outra mistura, a quantidade da tinta branca era igual ao triplo da quantidade da tinta azul. Insatisfeito com o resultado, coletou quantidades iguais de cada mistura já preparada e despejou-as totalmente em outra lata, inicialmente vazia, formando uma terceira mistura que foi aprovada. A composição da terceira mistura é formada pelo quê? Bom, esse probleminha é um problema de proporção e é relativamente tranquilo, você precisava ter um determinado cuidado, que eu já vou explicar qual cuidado é esse. O problema diz que havia 2 latas distintas, então uma lata assim e uma lata assim, né? 2 latas diferentes. Na primeira lata, havia quantidades iguais da tinta branca e da tinta azul. Na segunda lata, ele diz a quantidade da tinta branca era igual ao triplo da quantidade da tinta azul. Então, observe aqui, eu coloquei uma parte de tinta azul e 3 partes de tinta branca, ou seja, a quantidade de tinta branca é o triplo da quantidade de tinta azul. Conseguiu visualizar? Aí, se vocês observarem nesses desenhos que eu fiz, observem que eu dividi as tintas, né, em 4 partes iguais, né? Então, aqui você tem 1, 2, 3 partes brancas e uma parte azul, ou seja, 4 partes, e eu fiz a mesma coisa nessa outra lata que tinha partes iguais de tinta branca e de tinta azul. Eu dividi em 4 também, então eu vou ter 2 partes brancas para 2 partes azuis. Esse é o pulo do gato para essa questão. Por que é importante você dividir as 2 latas em partes que são iguais, né? Cada uma das partes tem o mesmo tamanho. Porque se você não dividir assim, você não vai conseguir comparar uma lata com a outra, né? Então, uma parte
nessa lata de tinta tem que ser a mesma parte dessa outra lata de tinta, para você conseguir comparar, entendeu? Então, um dos segredos era fazer com que a primeira lata também tivesse 4 partes e dividindo de acordo com o que ele falou, né? Uma das misturas continha partes iguais de tinta azul e de tinta branca. Aqui são partes iguais. Tem 2 partes brancas para 2 partes azuis. Beleza? Então, na primeira lata, a gente tinha 2 partes azuis para 2 partes brancas. E na segunda lata, a gente tinha uma parte azul para 3 partes brancas. A quantidade de tinta branca era o triplo da quantidade de tinta azul. Aí ele fala que foi feita uma terceira mistura a partir dessas 2 misturas. Ele fala que foram misturadas quantidades iguais da lata 1 com quantidades iguais da lata 2. Ele não fala quais foram essas quantidades, né? Então, você poderia pegar metade da lata 1 e misturar com metade da lata 2, poderia pegar 1/3 da lata 1 e misturar com 1/3 da lata 2, ou poderia pegar todo o conteúdo da lata 1 e misturar com todo o conteúdo da lata 2. Ele não falou quais foram essas quantidades que foram misturadas, ele só falou que ele coletou quantidades iguais de cada uma das misturas já preparadas e despejou-as em outra lata. Entendeu? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu achei mais fácil misturar o conteúdo das 2 latas inteiras, porque aí a gente não precisa fazer muita conta. Então, eu vou pegar a lata 1, que tem 2 partes azuis para 2 partes brancas, e misturar com a lata 2, que tem uma parte azul para 3 partes brancas. Entendeu? Só misturei o conteúdo dessa lata com o conteúdo dessa lata. Quando eu misturei tudo, eu obtive uma terceira mistura. E nessa terceira mistura, qual é a proporção de azul para branco? Eu tenho 1, 2, 3 partes azuis para 1, 2, 3, 4, 5 partes brancas, né? Então, 3 partes azuis para 5 partes brancas. Essa era a resposta da questão, a letra D, que diz que a terceira mistura é formada por 3 partes da tinta azul e 5 partes da tinta branca. Tranquilinha essa questão, não é? Achou? Se você não tiver achado e não tiver entendido, pode perguntar. Eu sempre digo nos vídeos, em caso de dúvidas, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo, que eu tenho o prazer de te ajudar a entender as questões. Sempre eu tento te ajudar, né? Nem sempre eu consigo ajudar, mas eu tento. Então, essa questão era uma questão de proporção. Se você misturasse só a metade da primeira lata com a metade da segunda lata, você ia chegar nesse mesmo resultado, só que você ia precisar fazer um pouquinho mais de conta. Por quê? Pegando a metade, você pegaria uma parte azul e uma parte branca, e aqui você pegaria meia parte azul e uma parte meia branca. Tá vendo? Então, seria um pouquinho mais difícil. Você ia ter que fazer umas continhas a mais para chegar nesse resultado final. Mas chegaria no mesmo resultado? Sim, chegaria exatamente no mesmo resultado. Tá bom? Vamos passar agora para a segunda questão. Vamos lá? Essa questão é uma questão de progressão aritmética. Os números de cadetes em cada uma das 7 filas em que foram posicionados para uma atividade física constituem uma PA, uma progressão aritmética crescente de 7 termos, na qual a soma dos 2 primeiros termos é 19 e a soma dos 2 últimos termos é 49. A soma do número de cadetes das outras 3 filas é igual a quanto? Bom, o problema diz que existem 7 filas e que o número de cadetes em cada uma dessas filas forma uma progressão aritmética. O que isso significa, gente? A primeira fila vai ter x cadetes, a segunda fila vai ter x mais a razão da progressão aritmética, né? Então, vai ter um número maior de cadetes. A terceira fila vai ter o número da segunda fila mais a mesma razão da progressão aritmética. Então, lembra, na progressão aritmética, você vai, para cada termo antecessor, somar o valor da razão para obter o valor do termo que está depois. Ok?
Além dessa informação, o problema disse que, somando o número de cadetes da primeira com a segunda fila, então eu chamei A1 mais A2, esse número vai ser igual a 19. Aqui, ó, a soma dos dois primeiros é 19. Dos dois primeiros, o quê? O número de cadetes que foram posicionados já constitui uma PA crescente de 7 termos, na qual a soma dos dois primeiros termos dessa progressão aritmética é 19. Então, quando eu somei A1 mais A2, os dois primeiros termos dessa progressão aritmética, essa soma foi igual a 19. E ele disse também que, somando os dois últimos termos dessa progressão aritmética, ou seja, se ela tem 7 termos, né, os dois últimos são o sexto e o sétimo, que eu chamei de A6 e A7. Somando os dois últimos, a gente obtém como resultado 49. Essas foram as informações que o problema nos deu. Aí, você precisava trabalhar agora, para resolver essa questão, com os conceitos de progressão aritmética. Se a gente pensar, por exemplo, na razão da progressão aritmética, como que a gente pode calcular a razão de uma progressão aritmética? Se eu trabalhar com dois termos sequenciais, por exemplo, A1 e A2, como que eu calculo qual é a razão dessa progressão aritmética? Você sabe? Basta eu subtrair A2 menos A1. Concorda? Se eu pegar o termo sucessor e subtrair o antecessor, eu vou chegar no valor da razão, ok? Então, a razão de uma progressão aritmética é a diferença, ou seja, a subtração entre termos adjacentes. Então, se eu pegar o segundo termo e subtrair do segundo o primeiro termo, a resposta que eu vou ter vai ser a razão da progressão aritmética. Se eu pegar o sétimo termo e subtrair o termo antecessor, ou seja, o sexto termo, eu também vou chegar no valor da razão da progressão aritmética. Beleza? Conseguiu visualizar? Esse é o conceito, um dos conceitos básicos de uma progressão aritmética. Beleza? Aí, se eu tenho que A2 menos A1 é igual à razão e A7 menos A6 também é igual à razão, eu posso igualar essa expressão com essa expressão, concorda? Porque as duas equivalem à razão, as duas são iguais a R, e R não é igual a R. Então, se R é igual a R, A2 menos A1, que é esse R de cima, é igual a A7 menos A6, que é o mesmo R que está embaixo. Beleza? Aí, agora eu vou pegar esses valores negativos e passar para os lados opostos para transformá-los em positivos. Então, eu vou ficar com A2, esse menos A6 passa para cá, então ele vai ficar mais A6. A2 mais A6 é igual a, passo esse menos A1 para cá, ele vai ficar mais A1 mais A7, ok? Só trabalhei aqui para ficar com tudo positivo. Por que eu fiz isso? Porque agora a gente vai voltar nessa informação que o problema deu, relacionando a soma dos termos da progressão aritmética. Somando o primeiro com o segundo dá 19, somando o sexto com o sétimo termos dá 49. E se eu somar tudo, se eu somar o primeiro, o segundo, o sexto e o sétimo, se eu somar esses 4 termos, a soma vai ser igual a 19 mais 49, concorda? Somando esse aqui com esse aqui, a soma vai ser esse aqui mais esse aqui, beleza? Né? A1 mais A2 dá 19. Se eu somar com A6 mais A7, que é 49, a soma vai ser o resultado dessa soma aqui. Então, vamos fazer isso? Então, eu vou ter A1 mais A2, A1 mais A2, mais A6 mais A7. Isso vai ser igual a 19 mais 49. Só somei tudo, não fiz mais nada, beleza? Continuando aqui, A1 mais A2 mais A6 mais A7 é igual a 19 mais 49, dá 68. Aí, eu destaquei aqui para você o A2 mais A6. Por que eu destaquei A2 mais A6 aqui, gente? Porque a gente acabou de calcular que A2 mais A6 é igual a A1 mais A7. Então, onde tiver A2 mais A6, eu vou substituir por A1 mais A7. São coisas equivalentes, ok? Então, eu vou ficar com A1 mais A1 mais A7, onde tinha A2 mais A6, eu substituí por A1 mais A7. Então, A1 mais A1 mais A7, mais o A7 que já estava aqui,
é igual a 68. Aí eu fico com termos semelhantes, A1 mais A1, 2A1, mais A7 mais A7, 2A7. Isso é igual a 68. Coloco o 2 em evidência, eu vou ficar com, são termos comuns, posso colocar em evidência. Vou ficar com 2 vezes A1 mais A7 é igual a 68. Nesse caso, eu pego esse 2 que está multiplicando tudo aqui, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, vou ficar com A1 mais A7 é 68 dividido por 2, isso dá 34. Isso agora, esse resultado vai ser muito importante. Por quê? A partir dele, a gente consegue calcular qual é o valor total da soma dos termos dessa progressão aritmética. Como é que eu sei disso? É porque eu lembro, você teria que lembrar na hora da prova, que a soma dos termos de uma progressão aritmética, a soma dos n termos de uma progressão aritmética, é igual ao primeiro termo, A1, mais o enésimo termo, que a gente chama de AN, vezes o número de termos dividido por 2. É importante você saber essa fórmula, tá? Para resolver essa questão. Então, a soma dos 7 termos dessa progressão aritmética é igual ao A1, o primeiro termo, mais o último termo dessa progressão aritmética, o A7, vezes o número de termos, 7, tudo dividido por 2. Eu não sei que A1 mais A7 é igual a 34? Então, onde tem A1 mais A7, eu vou substituir por 34. Então, a soma é igual a 34 vezes 7, tudo dividido por 2. 34 dividido por 2 dá 17. 17 vezes 7 é igual a 119. Pronto, resolvemos a questão. Por quê? Se eu sei qual é o valor da soma de todos os 7 termos dessa progressão aritmética e eu sei qual é o valor da soma dos 2 primeiros com os 2 últimos, A1 mais A2 e A6 mais A7, isso dá 68, basta eu subtrair 119 menos 68 para saber qual é o valor da soma dos termos que estão aqui no meio, do A3, do A4 e do A5. Concorda? A soma dos 2 primeiros com os 2 últimos dá 68. A soma dos 7 termos dá 119. Então, a soma dos 3 termos que estão aqui no meio vai ser o total menos a soma dos termos que estão nas pontas, menos 68. Ok? Visualizou? Então, ó, A3 mais A4 mais A5, que é o que o problema quer saber, a soma do número de cadetes das outras 3 filas, as filas do meio, é igual à soma total menos a soma de A1 mais A2 mais A6 mais A7, a soma das filas que estão nas extremidades, não é? A gente sabe que isso tudo aqui, ó, é igual a 68, e a gente sabe que o total é 119. Então, essa soma é 119 menos 68, isso dá 51. Essa era a resposta da questão, a letra A. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar, deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. Essa era uma das questões mais difíceis dessa prova, tá? Não se preocupe se você teve muita dificuldade para resolver essa questão. Você precisava ter um raciocínio que ia e voltava para conseguir resolver essa questão. Por isso, por progressão aritmética ser um tema que às vezes gera questões um pouquinho mais difíceis, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo aqui embaixo, só você clicar em mostrar mais aqui, tem escrito mostrar mais, clique em mostrar mais, você vai chegar na descrição do vídeo, lá vão ter links de outras questões de progressão aritmética, bem como outras questões de temas relacionados a essa prova. Para quê? Para você treinar. Então você vai clicar, vai entrar numa questão, dá o pause no vídeo, tenta resolver a questão, e aí, depois que você tentou resolver, conseguiu ou não conseguiu, continua vendo o vídeo para você ver onde estava a sua dúvida, ou para ver se você acertou e está indo no caminho certo. Beleza? Ah, esqueci de falar, claro, no início do vídeo, eu estava tão empolgado. Continua compartilhando os vídeos aqui do canal nas suas redes sociais, por favor. Então, pega o link do próprio canal, coloca lá no seu Facebook ou manda para alguém que você sabe que está se preparando para o Enem. Não é? Aqui no canal, além dos vídeos de concurso, tem os vídeos de resolução das provas de matemática do Enem. Por isso o canal chama Matemática no Enem. Tá bom? Para quê? Para ajudar a continuar o canal
crescer. Vamos para a terceira questão, vamos lá? Pretendendo aplicar em um fundo que rende juros compostos, um investidor fez uma simulação. Na simulação feita, se ele aplicar hoje 10 mil e 20 mil daqui a um ano e não fizer nenhuma retirada, o saldo daqui a 2 anos será de 38.400. Desse modo, é correto afirmar que a taxa anual de juros considerada nessa simulação foi de quantos por cento? Então, esse problema é um problema que envolve juros compostos. Aquela menina do canal Me Poupe que gosta dos juros compostos, né? Se não conhece o canal Me Poupe, é um canal bem legal que fala sobre economia. Eu curto bastante, dá uma olhada lá, é legal. Então, nesse problema, ele fala sobre juros compostos. Que é juros compostos? É juros sobre juros, né? No primeiro ano da simulação que ele fez, ele colocou lá no início do ano 10 mil, chegou no fim do primeiro ano, ele colocou mais 20 mil. Então, se a gente pegar quanto de dinheiro rendeu nesse primeiro ano, daqui a um ano, né? Ele colocou 10 mil, no fim desse ano vai ter rendido juros sobre esses 10 mil que ele colocou, e ele vai acrescentar a esses 10 mil mais os juros, mais 20 mil. Conseguiu visualizar? Então, daqui um ano, quanto que ele vai ter? Ele vai ter os 10 mil que ele aplicou lá no início do ano, mais o tanto que rendeu. Quanto que rendeu? Os juros vezes os 10 mil que ele aplicou, né? Então, se ele aplicou 10 mil, os juros vão incidir sobre o valor que ele tinha aplicado, sobre 10 mil. Então, daqui a um ano ele vai ter os 10 mil, mais o tanto que rendeu, 10 mil vezes os juros, e vai somar esse tanto todo aqui, o tanto que ele aplicou no fim desse ano. Ele aplicou mais 20 mil. Ele fala, na simulação feita, se ele aplicar hoje 10 mil e 20 mil daqui a um ano, então daqui a um ano ele vai ter os juros mais os 20 mil. Entendeu? 10 mil mais 20 mil dá 30 mil. 30 mil mais 10 mil vezes os juros. Então, chegou no fim do ano, o dinheiro que ele tinha lá na simulação era 30 mil mais 10 mil vezes a taxa de juros que é o que a gente quer saber no problema. Beleza? Aí, passou mais um ano. No fim desse segundo ano, quanto de dinheiro que ele vai ter? Ele vai ter, então, daqui 2 anos. Daqui 2 anos ele vai ter o mesmo tanto que ele tinha, 30 mil mais 10 mil vezes J, 30 mil mais 10 mil vezes os juros, mais os juros sobre esse valor aqui, né? Então, os juros são juros sobre juros. Esses juros do segundo ano vão ser aplicados sobre todo esse valor aqui, ó. Então, eu vou multiplicar o J por tudo isso. Então, eu vou ficar com 30 mil mais 10 mil vezes J, vezes os juros que incidiram no segundo ano. Conseguiu visualizar? É juros sobre juros. Então, no primeiro ano ele tinha 10 mil, colocou 10 mil lá no banco, na simulação, e rendeu 10 mil vezes a taxa de juros. Se era 1%, é 1% vezes 10 mil. Se era 10%, 10% vezes 10 mil. Beleza? Então, ele tinha 10 mil mais 10 mil vezes os juros. E ele acrescentou mais 20 mil. Esse 20 mil foi um novo aporte que ele fez. Então, chegou no fim do primeiro ano, ficou com 30 mil mais 10 mil vezes os juros. Aí, passou mais um ano. Depois que passou mais um ano, o dinheiro rendeu mais. Então, com quanto de dinheiro ele ficou? Ele ficou com 30 mil mais 10 mil vezes os juros, que é o tanto que ele tinha, mais o tanto que rendeu. Quanto rendeu? Os juros vezes o tanto que ele tinha, ou seja, J vezes 30 mil mais 10 mil J. Conseguiu visualizar? Basta você pensar no dinheiro que você coloca no banco. É dessa forma que funciona, ok? Agora é só resolver continha. 30 mil mais 10 mil J, mais 30 mil vezes J, dá 30 mil J, mais 10 mil vezes J, vezes J, 10 mil J vezes J, dá 10 mil vezes J ao quadrado. Certinho? Aí agora vamos somar 10 mil J com 30 mil J e vamos colocar na ordem, né, de
com o quadrado primeiro. Então, vou ter 10.000j ao quadrado, mais 10.000 mais 30.000, 40.000j, mais 30.000. Tudo isso, esse é o valor que ele ficou de dinheiro no fim lá dos 2 anos. E o problema falou que esse saldo daqui 2 anos é de 38.400. Então, você vai igualar essa expressão aqui a R$38.400, beleza? Esse é o valor que ele tinha no fim de 2 anos. Aí agora, o que você pode fazer? Pode trabalhar com uma equação do segundo grau, né? Então, você vai pegar esse 38.400, passar para o lado de cá, ele vai passar com menos 38.400, né? Então, 30.000 menos 38.400 dá menos 8.400, certinho? Então, você vai ficar com 10.000 vezes J2 mais 40.000 vezes J menos 8.400 é igual a zero. Só peguei isso aqui, passei para o lado de cá, ele passa negativo, ok? Aí, como você tem esses números grandões aqui, para não fazer muita conta muito difícil, você pode dividir todos os termos por 100, tá? Para quê? Para facilitar as contas só. Se você quiser trabalhar com esses números grandes, não tem problema, pode trabalhar com os números grandes. Eu prefiro simplificar todos os termos por 100 para facilitar nas continhas. Então, vou cortar 2 zeros em todos aqui, ó, tá? Então, você vai dividir por 100 desse lado e desse lado. Como aqui é zero, vai continuar sendo zero. Então, você vai ficar com 100 vezes j ao quadrado mais 400 vezes j menos 84 é igual a zero. Aí, você chega numa equação de segundo grau para calcular o valor de j, que são os juros, que é o que o problema quer saber. Basta você trabalhar com os conceitos de equação de segundo grau, né? Então, como é que a gente calcula o valor de j? Basta a gente calcular o delta e depois calcular as raízes desta equação, né? Então, vamos fazer isso? O valor do j é igual a menos b, o b não é 400, se o b é 400, eu vou ficar com menos 400, mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta é b ao quadrado, ou seja, 400 ao quadrado, b2, menos 4 vezes a, ou seja, menos 4 vezes 100, vezes o c. O c é menos 84. Então, b2 menos 4ac, raiz quadrada disso tudo. Tudo dividido por 2 vezes a, 2 vezes 100, né? Fórmula de Bhaskara. Resolvendo essas continhas, a gente vai ficar com juros é igual a menos 400, mais ou menos raiz disso tudo aqui, né? Então, você vai fazer 400 vezes 400, menos 4 vezes 100, vezes 84. Fazendo essas continhas todas, você vai chegar aqui no valor de 193.600. Não vou fazer aqui no vídeo as continhas, para não ficar muito longo o vídeo, né? Mais longo do que ele já vai ficar. Mas se você tiver dúvidas em como resolver essas continhas, é só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente resolve junto, beleza? Resolvendo essas continhas vai dar 193.600. 2 vezes 100 dá 200. Aí você fala, professor, e agora? Como que eu calculo a raiz quadrada desse númerozão aqui? Basta você fatorar esse número em fatores primos. Então, 193.600 é a mesma coisa que 2 elevado a 6, vezes 5 ao quadrado, vezes 11 ao quadrado. Aqui, com os números fatorados, você consegue calcular a raiz. Basta você pegar o expoente e dividir aqui por 2, pelo 2 que está aqui na raiz, né? Então, você vai ter 6 dividido por 2 dá 3, então você vai ficar com 2 elevado ao cubo, vezes esse 2 dividido por 2 dá 1, então vai sobrar 5 elevado a 1, que é 5, vezes o 11. 2 dividido por 2 dá 1, então vai sobrar 11. Então, esse aqui é o resultado da raiz quadrada disso aqui, beleza? Aí, você resolve essa continha. 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40, 40 vezes 11 dá 440, certinho? Então, no fim, você tem menos 400, mais ou menos 440, tudo dividido por 200. Aí é só resolver. Menos 400 menos 440 dá menos 840. Menos 840 dividido por 200 dá menos 4,2. Menos 400 mais 440 dá 40. 40 dividido por 200 dá 0,2. Beleza? Como o dinheiro cresceu, a gente sabe que o valor dos juros vai ser positivo, né?
Se o dinheiro tivesse diminuído, os juros seriam negativos, beleza? Então, os juros é igual a 0,2. Aí você vem aqui nas respostas, tudo em porcentagem. O que você tem que fazer? Transformar esse 0,2 em porcentagem. Como que você transforma isso aqui em porcentagem? Porcentagem, como o próprio nome diz, é um número dividido por 100, não é? Então, você vai tanto multiplicar o numerador por 100 e dividir o denominador, né? E multiplicar o denominador também por 100. Então, você vai multiplicar por 100 sobre 100. Vamos fazer isso? 0,2 vezes 100 dá 20. 1 que está aqui no denominador vezes 100 dá 100. Então, 20 centésimos. Se você fizer essa divisão, você vai chegar em 0,2. Só multipliquei em cima e embaixo por 100. 20 centésimos é a mesma coisa que 20 por 100. 20 dividido por 100. 20%. Então, os juros foram de 20%. Essa é a resposta da questão, a letra D. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Essa questão também não era uma questão tão fácil, não, porque as pessoas têm dificuldade de visualizar essa relação de juros compostos, juros incidindo sobre juros. Se você quisesse trabalhar com fórmula de juros compostos, você conseguiria resolver a questão da mesma forma, ia chegar nessa mesma expressão aqui, tá? Trabalhando com a fórmula. Você que acompanha o canal, você já notou, eu tento ao máximo evitar trabalhar com fórmulas para ter que decorar menos coisas. Às vezes não tem jeito, né? Mas se você gosta de usar as fórmulas, não tem problema. Pode resolver do jeito que você achar mais fácil, certinho? Entendeu? Se tiver entendido, deixa o joinha aqui e clica no botão curtir. Beleza? Vamos para mais uma questão? Esta questão é uma questão de média e mediana que sempre tem nas provas da Academia Barro Branco. Os dados ordenados a seguir referem-se ao tempo em minutos decorrido entre o recebimento da chamada pelo Centro de Operações da Polícia Militar e a chegada dos policiais ao local da ocorrência em 12 casos monitorados. Então, você tem aqui o tempo gasto, né, entre o momento que a pessoa ligou e o momento que a viatura chegou no lugar, né? Você tem todos esses tempos. Sabendo-se que o tempo médio foi de 21,75 minutos e o tempo mediano foi de 22 minutos, pode-se afirmar corretamente que os valores de P e Q são respectivamente quais. Então, você tem entre os tempos, tem o tempo P e o tempo Q, ele quer saber quais são esses valores. Ele nos deu a informação do valor mediano, que é de 22 minutos, ou seja, a mediana é 22, e nos deu o valor da média. Você sabe a diferença entre média e mediana? Se não sabe, você vai saber agora. Quando você tem uma sequência com um número par de termos, como é o caso aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando você tem uma sequência com um número par de termos, como é o caso, a mediana ela é calculada pela média entre os dois termos centrais desta sequência, ok? Se você tiver uma sequência com um número ímpar de termos, a mediana será exatamente o número que estiver no meio dessa sequência, beleza? Então, quando você tem uma sequência com um número par de termos, a mediana é igual à média dos dois termos centrais. É importante que nessa sequência de termos os números estejam colocados em ordem crescente ou em ordem decrescente, tá bom? Você não pode calcular a mediana se os números estiverem fora de ordem. Eles têm que estar igual aqui, ó, tem que estar em ordem ou crescente ou decrescente, tanto faz. Beleza? Aí, o que você precisa fazer agora, então, para calcular a mediana? Que o problema falou que é igual a 22. Você vai saber, você vai ver quais são os termos centrais dessa sequência. Os termos centrais são, se você tem 12 termos, são o P e o 24. Por quê? Antes do P, você tem 1, 2, 3, 4, 5 termos.
depois do 24, você tem que ter 5 termos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Logo, o P e o 24 são os dois termos que estão exatamente no meio dessa sequência. Assim, a mediana, 22 minutos, vai ser igual à média aritmética entre P e 24. Ok? Termos centrais, o P e o 24. Mediana vai ser a média aritmética entre P e 24. Né? Entre P e 24. Como você calcula a média entre P e 24? Você soma os dois e divide por 2. P mais 24 dividido por 2. O problema disso é que a mediana é igual a 22. Então, onde tem mediana, a gente substitui por 22. Pego esse 2 que está dividindo, passo para o lado de cá e vai multiplicar a mediana, ou seja, ele vai multiplicar o 22. 22 vezes 2 é igual a P mais 24. 22 vezes 2 dá 44. Esse 24 está positivo, passo para o lado de cá, ele passa negativo. Então, 44 menos 24 é igual a P. 44 menos 24 dá 20. Então, a gente já achou o valor de P. Então, P vale 20. Aí, você vem aqui nas respostas, você tem que o P vale 20 na letra C e na letra D. Então, o Q vai valer ou 28 ou 27. Para calcular o valor de Q, o que você tem que fazer? Trabalhar agora com a média aritmética. O que é a média aritmética? Né? Como você calcula a média aritmética? Você vai somar todos os termos e dividir pelo número de termos. Então, a média aritmética é calculada somando-se todos os termos e dividindo-se pelo número de termos. Certinho? É bem diferente da mediana. Se olhar, é até mais fácil achar a mediana, né? A mediana é o termo que está no meio, se é uma sequência par, é a média dos dois termos que estão no meio. A média é a soma dos termos dividido pelo número de termos. Então, a média vai ser a soma de todos os termos. Então, peguei todos esses termos aqui e vou somar todos eles. Né? Aqui eu coloquei o P e o Q em vermelho, sendo que o P vai ser substituído por 20, que a gente já calculou. Então, a soma de todos os termos dividido pelo número de termos. Se a gente tem 12 termos, a gente vai dividir por 12. Beleza? O problema disse que a média é 21,75. Então, onde tem média, a gente vai substituir por 21,75. 21,75 é igual à soma disso tudo aqui, somando todos esses números, incluindo o P, que é 20, você vai chegar no valor de 233. Então, 233 mais Q dividido por 12. Pego esse 12 que está dividindo, passo para o lado de cá, ele passa multiplicando. 21,75 vezes 12 é igual a 233 mais Q. 21,75 vezes 12 dá 261. Pego esse 233 que está positivo, passo para o lado de cá, ele passa negativo. 261 menos 233 é igual a Q. O Q vai ser 28. Então, o valor de P é 20, o valor de Q é 28. A resposta dessa questão é a letra C. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar aqui embaixo. Para essa questão, eu vou deixar para vocês um desafio que eu já postei aqui no canal. Talvez você já tenha visto, talvez não. Se não tiver visto, dá uma olhada nesse link que vai aparecer aqui agora. Pode aparecer. Nesse link tem um desafio de uma questão envolvendo média aritmética para você tentar resolver. Então, é uma questão com um nível um pouquinho mais legal, um pouquinho mais difícil, para você tentar resolver, né? Aqui no próprio canal já tem a resposta desse desafio que eu postei, tá bom? Então, dá uma olhada, tenta resolver essa questão. Se você conseguir resolver, é que você está indo no caminho certo, beleza? Se tiver dúvida, você olha no vídeo com a resolução, como que funciona. Aqui na descrição do vídeo vão ter outras questões envolvendo média e mediana, e também vai ter a playlist só com questões de média, mediana, moda, né? Ou seja, questões de estatística para você treinar. Então, se você tem dificuldade nesse assunto, dá uma olhada nessa playlist e tenta resolver as questões, depois ver onde estão suas dúvidas, certinho? Vamos para a questão 75? Vamos lá! Essa questão é uma questão de função do segundo grau associada com um triângulo, né? Sempre cai questão de função do primeiro e segundo grau nas provas da Academia Barro Branco, então fica ligado nesse tema.
Na figura, tem-se o gráfico de uma parábola. Então, você tem uma parábola e um triângulo aqui dentro da parábola. Os vértices do triângulo AVB, os vértices estão sobre a parábola, sendo que os vértices A e B estão sobre o eixo das abscissas e o vértice V é o ponto máximo da parábola. Então, o V corresponde ao ponto máximo da parábola. A área do triângulo AVB, cujas medidas dos lados estão em centímetros, é em centímetros quadrados, igual a quanto? Como que a gente calcula a área de um triângulo? A área é a base vezes a altura dividido por 2. Então, a gente precisa calcular o valor dessa base, que é fácil, e o valor da altura. Como que vai dar mais trabalho aqui para calcular? É a altura, vamos calcular a altura. Para a gente calcular a altura desse triângulo, a gente precisa calcular o chamado y do vértice. Vou falar com vocês. E para calcular o y do vértice, a gente precisa saber o valor de A, de B e de C desta função do segundo grau, né? Então, numa equação do segundo grau, se a gente tem uma parábola, a equação é definida por y é igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, né? É uma equação e uma função do segundo grau, ax2 vezes bx mais c. A gente tem 3 pontos definidos. A gente tem esse ponto e esse ponto que estão dentro. Esses pontos pertencem à parábola. Se a gente tem 3 pontos, a gente consegue definir o valor de A, de B e de C e assim determinar qual é a equação dessa parábola. Vamos começar por esse ponto aqui, ó, 0,3. Se a gente tem o ponto 0,3, por convenção, quando a gente tem um ponto assim, o primeiro valor equivale ao x, né? X igual a 0, e o segundo valor equivale ao y igual a 3. Então, quando o x é 0, o y vale 3. Se eu sei o valor de x e o valor de y, eu posso substituir x e y nesta expressão aqui, ó, e aí a gente vai conseguir achar o valor de c, por exemplo. Então, ó, onde tem y, eu vou colocar 3. 3 é igual a A vezes o x ao quadrado, ax2, não é x ao quadrado? Onde tinha x, eu substituí por 0. 0 ao quadrado, mais b vezes o x, b vezes 0, mais o c. 0 ao quadrado dá 0. 0 vezes a dá 0. Mais b vezes 0 dá 0. Então, sobra c igual a 3. Né? Então, c igual a 3. A gente já sabe que esse c aqui vale 3. Agora, a gente vai trabalhar com os outros pontos. Esse aqui, menos 1 e 0, e 3 e 0. Fazer a mesma coisa, substituir o x e o y nessa expressão. Né? Para o primeiro ponto, menos 1 e 0. O x é menos 1, o y é 0. Onde tiver y, eu coloco 0. Onde tiver x, eu coloco menos 1. A vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1, b vezes x, mais o c que a gente calculou, que é 3, mais 3. Beleza? Menos 1 ao quadrado, está tudo dentro do parênteses. Então, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Então, vou ter 1a, ou seja, a. Mais b vezes menos 1 dá menos 1 vezes b, ou seja, menos b. Então, vou ficar com a menos b mais 3. Eu vou pegar esse menos b, passar para o lado de cá, ele vai passar com mais b. Vou pegar esse mais 3, passar para o lado de cá, ele vai passar com menos 3. b menos 3 é igual a a. Só resolver aqui direto, tá? Para quê? Para isolar o a e substituir na próxima expressão. Se você não quisesse isolar agora, não tinha problema nenhum, beleza? Vamos pegar agora esse ponto aqui, ó, 3 e 0. O x vale 3, o y vale 0. Então, quando o x for 3, o y vai ser 0. Onde tiver y, eu coloco 0. Onde tiver x, eu coloco 3. Então, a vezes 3 ao quadrado, mais b vezes 3, mais o c que a gente calculou, vale 3. 3 vezes 3 dá 9, então 9 vezes a, 9a, mais 3b mais 3. Então, a gente tem aqui 0 igual a 9a, mais 3b mais 3. Mas eu sei que o a é igual a b menos 3. Né? Então, b menos 3 não é igual a a. Onde tiver a aqui, eu vou substituir por b menos 3. Então, vou ficar com 0 é igual a 9 vezes o a, ou seja, 9 vezes b menos 3, mais 3b mais 3.
9 vezes b dá 9b. 9 vezes menos 3, 3 vezes 9, 27, dá menos 27. Mais 3b, mais 3. 9b mais 3b dá 12b. Menos 27 mais 3 dá menos 24. Passo para o lado de cá, mais 24. Então, vai sobrar 24 igual a 12b. Pego esse 12 que está multiplicando b, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. 24 dividido por 12 dá 2. 2 é igual a b. Então, a gente calculou o valor de b. Se eu sei o valor de b, eu consigo agora calcular o valor de a. É só eu substituir aqui, ó, onde tem b, eu vou colocar 2. Então, eu vou ficar com 2 menos 3 igual a a, ou seja, a é igual a 2 menos 3. 2 menos 3 dá menos 1. Então, a vale menos 1, b vale 2, c vale 3. Se eu sei o a, b e c, eu substituo aqui nesta equação. Então, eu vou ficar com y é igual a vezes x. O a não é menos 1? A é menos 1. Então, eu vou colocar menos 1 vezes x ao quadrado, dá menos x ao quadrado. Mais b vezes x, o b é 2, 2 vezes x, mais o c, que é 3. Então, a função dessa parábola é representada por esta expressão. Fiz isso tudo para quê? É importante você fazer isso porque, para calcular a altura deste triângulo, essa altura ela termina aqui no vértice da parábola. E o vértice da parábola, essa altura, vai medir exatamente este valor de y aqui, ó, daqui de baixo até aqui em cima, a gente vai chegar num valor de y correspondente ao vértice da parábola, né? Esse valor é chamado de y do vértice. Então, para calcular a altura, a gente precisa saber o y do vértice. Como que a gente calcula o y do vértice? Você se lembra? A fórmula para calcular o y do vértice é menos delta sobre 4a. Y do vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Tem jeito de fazer sem usar a fórmula? Tem jeito, mas dá mais trabalho, né? Então, seria legal você saber que o y do vértice você calcula fazendo menos delta sobre 4a. Então, vamos resolver aqui, menos delta sobre 4a. O y do vértice, que vai ser a altura, vai ser menos o delta. Delta é b ao quadrado, o b não é 2? 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a é menos 1, vezes o c é 3. Tudo dividido por 4 vezes a, ou seja, 4 vezes menos 1. 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes menos 1, mais 4. 4 vezes 3, 12. Tudo dividido por 4 vezes menos 1, menos 4. 4 mais 12 dá 16. Se eu tenho menos do lado de fora, menos 16. Menos 16 dividido por menos 4. Menos dividido por menos dá mais. 16 dividido por 4 dá 4. Então, essa altura do triângulo vale 4 centímetros, ok? Agora, a gente precisa saber o valor da base. O valor da base é fácil, é só você olhar aqui esse gráfico, né? Então, de A até 0, se esse ponto é menos 1 e 0, o x aqui vale menos 1, né? Então, aqui, ó, do menos 1 até o 0, eu tenho quantas unidades de medida, né? Quantos centímetros? De menos 1 até 0, eu tenho 1 centímetro, né? Tá certo que ele é negativo, mas a nossa medida do triângulo é positiva, né? Eu não tenho um lado de um triângulo valendo menos 1. Então, eu tenho uma unidade de medida. Eu tenho 1 centímetro aqui, de 0 até menos 1. E daqui até aqui, do 0 até o B. Se o B está no ponto 3 e 0, o x aqui vale 3. Então, daqui até aqui, eu tenho 3. Assim, a base do triângulo vale 1 mais 3. 1 mais 3 dá 4. Então, a área desse triângulo é igual à base 4 vezes a altura que a gente calculou, que também é 4, base vezes altura, tudo dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 4, 8. 8 centímetros quadrados é a área deste triângulo. A resposta da questão é a letra A. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas,
pode perguntar, tá bom? Me escreve aqui nos comentários para esclarecer a sua dúvida, não fique com dúvidas. Para essa questão, também aqui embaixo na descrição do vídeo, vou deixar o link de outras questões de função do segundo grau, porque é um tema recorrente nas provas da Academia Barro Branco. Vamos para a questão 76. Essa questão muito tranquila. Um cubo de madeira maciça de aresta igual a 10 centímetros recebeu um corte que dividiu em dois prismas triangulares congruentes, conforme mostrado nas figuras. Então, você tem o cubo, ele foi cortado aqui, ó, e aí formou esse prisma e esse prisma. A área da superfície do corte, ou seja, essa área aqui, ó, de forma retangular, é em centímetros quadrados igual a quanto? Bom, então se você tem um cubo, todas as arestas têm a mesma medida, né? Então, se aqui, ó, vale 10, aqui também vale 10, a altura também vale 10, ok? Quando você cortou, essas medidas mudaram? Não, essas medidas continuam as mesmas. Então, ó, esse lado aqui, ó, vale 10, esse lado aqui também vale 10 e a altura continua valendo 10, certinho? Aí, o problema é saber qual é o valor da área desse retângulo. Se a gente tem um retângulo, a área é esse lado vezes esse lado. Como que a gente calcula esse lado? A gente vai chamar esse lado aqui, ó, de x, que foi a área do corte, de x, né? E se ele é um cubo, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo reto. Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo, cujos catetos valem 10 e a hipotenusa é o que a gente quer saber. Hipotenusa é o que a gente quer saber. Então, a gente usa o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos para calcular o valor de x. Vamos lá? X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. 10 vezes 10, 100. 10 vezes 10, 100. Então, 100 mais 100 dá 200. X ao quadrado é igual a 200. X é raiz quadrada de 200. Raiz de 200, 200 é 2 vezes 100, concorda? Então, x vai ser raiz de 2 vezes 100. Raiz de 2 vezes 100 é igual a raiz de 2 vezes raiz de 100. Certinho? Raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Beleza? Então, vou pegar a raiz de 100, colocar do lado de fora multiplicando. X vai ser 10 vezes raiz de 2. Entendeu? Raiz de 2 vezes 100, que é raiz de 200, é igual a raiz de 2 vezes raiz de 100. Raiz de 2 a gente mantém, é raiz de 2. Raiz de 100 dá 10. Então, o resultado é 10 raiz de 2. Assim, o x vale 10 raiz de 2. Quanto que é a área deste retângulo? É esse lado vezes esse lado. Então, a área do retângulo é 10 vezes x, 10 vezes 10 raiz de 2, ok? 10 vezes 10 dá 100, 100 raiz de 2. Então, essa era a resposta da questão, a letra B, certinho? Dúvidas? Essa é uma questão tranquila, não acha? Mesmo se você tiver tido dúvidas, não tem problema, não fique com vergonha, pode perguntar, beleza? É só porque eu falo que é mais fácil comparando com as outras questões que já passaram, né? No meu ponto de vista, essa questão me parece um pouco mais tranquila do que as outras, ok? Vamos para a questão 77? Vamos lá! Essa questão é uma questão de probabilidade, que também é um tema frequente nas provas da Academia Barro Branco. São Paulo é uma cidade com inúmeros eventos que atraem muitos visitantes estrangeiros. Visando qualificar o atendimento a esses visitantes, a Polícia Militar do Estado de São Paulo promove cursos de aperfeiçoamento em idiomas para membros da corporação. A tabela mostra a distribuição de integrantes de 4 cursos em relação ao sexo. Então, você tem aqui o curso, cada um dos idiomas e o total. Você tem a quantidade de homens e de mulheres e o total. Sorteando-se 2 nomes desse grupo com reposição, essa informação é muito importante, a probabilidade de que ambos sejam de pessoas do mesmo sexo é qual? É de quantos %? Bom, quando ele fala que vão ser sorteados 2 nomes, ele quer saber a probabilidade de os 2 nomes serem ou de homens ou de mulheres, ele diz que esse sorteio foi feito com reposição. Isso significa o quê, gente? Se forem colocadas 200 bolinhas em uma caixa
você retira uma dessas bolinhas, né? Então 200 bolinhas sendo 120 representando homens e 80 representando mulheres. Você retira uma dessas bolinhas. O segundo sorteio a ser feito, no segundo sorteio que for feito, essa bolinha que foi retirada vai ser recolocada na urna, tá? Então, ela vai ser reposta. Por isso ele fala aqui com reposição. Geralmente, nos problemas de probabilidade, quando ele não dá essa informação sobre a reposição, a gente considera que não houve a reposição. Você tira uma bolinha, logo a probabilidade no segundo sorteio vai ter uma bolinha a menos, né? Seria 200 menos uma que já foi retirada, seria 199. Nesse caso aqui, o nosso universo total vai continuar sendo o total de bolinhas, vai continuar sendo de 200. Por quê? Depois do primeiro sorteio, ele volta com a bolinha para a urna, certinho? Aí ele quer saber, então, nesses dois sorteios, a chance de o primeiro ser homem e o segundo ser homem, ou a chance de a primeira bolinha sorteada ser de uma mulher e a segunda ser de uma mulher. Qual que é a chance de serem sorteados dois homens? A chance de serem sorteados dois homens é de 120 homens que existem no total, dividido pelo total de pessoas, de pessoas que fazem os cursos, 200. Então, a probabilidade de, na primeira bolinha, você sortear uma bolinha correspondente a um homem é o número de homens dividido pelo total de indivíduos, 120 dividido por 200. Como o sorteio é com reposição, o número total continuará sendo de 200 e o número de homens continuará sendo de 120. Por quê? Você sorteou e voltou com a bolinha para dentro da urna. Todas essas informações estão contidas nessas duas palavras, com reposição, ok? Então, a chance do primeiro sorteio ser de um homem é de 120 em 200. E a chance de o segundo sorteio ser de um homem continua sendo de 120 em 200. Se eu tenho e, o primeiro é um homem e o segundo é um homem, não pode ser ou o segundo sorteio é um homem, concorda? Os dois têm que ser homens, então você vai usar a multiplicação. Aí você simplifica, você pode simplificar aqui por 40, por exemplo, né? 120 dividido por 40 dá 3, né? 200 dividido por 40 dá 5, então você vai ficar com 3 dividido por 5 vezes 3 dividido por 5. Se você não conseguisse visualizar aqui a simplificação por 40, podia cortar esse zero com esse zero, e então ia ficar 12 sobre 20, e aí você ia simplificando por 2, por exemplo, até chegar em 3/5. Não tem problema, você pode simplificar do modo como você visualiza de cara, tá bom? Eu fiz aqui por 40 só por questão de espaço mesmo. Então, 3 dividido por 5 vezes 3 dividido por 5. 3 vezes 3, 9, 5 vezes 5, 25. Então, a chance de serem sorteados dois homens é de 9 sobre 25. E duas mulheres, a chance, porque ele quer saber a probabilidade de que ambos sejam pessoas do mesmo sexo, ou seja, podem ser dois homens ou podem ser duas mulheres. A chance de serem sorteadas duas mulheres é de 80 em um universo de 200 e a chance de sortear outra mulher é de 80 em 200. Mesma coisa, né? Então, você pode cortar esse zero com esse zero, 8 sobre 20, dividir tudo por 4, né? Então, vai sobrar 8 dividido por 4 dá 2, 20 dividido por 4 dá 5, 2/5. Então, você vai ficar com 2/5 vezes 2/5, 2 vezes 2, 4, 5 vezes 5, 25. Então, a chance, a probabilidade de que sejam sorteados dois homens é de 9 sobre 25, a chance de serem sorteadas duas mulheres, 4 sobre 25. Ele quer saber a probabilidade total, né, de que ambos sejam pessoas do mesmo sexo. Então, podem ser ou sorteados dois homens ou sorteadas duas mulheres, ok? Então, ou dois homens ou duas mulheres. Se a gente tem o ou, a gente vai somar essas duas probabilidades, ok? A probabilidade de que ambos sejam pessoas do mesmo sexo é a chance de serem dois homens ou serem duas mulheres. Então, 9 sobre 25 mais 4 sobre 25.
9, como os denominadores são comuns e a gente está somando, é só somar os numeradores. 9 mais 4 dá 13. 13 sobre 25. Aí você, as respostas estão em porcentagem. Você poderia tanto realizar essa divisão para achar um número decimal e transformar esse número decimal em porcentagem, ou você poderia lembrar que porcentagem corresponde àquela expressão em que o denominador vale 100. Não é? Se você lembrasse disso, transformar esse denominador em 100, bastava você multiplicar por 4. Né? Se você multiplicar 25 por 4, você vai chegar no denominador 100. Para poder multiplicar o denominador por 4, você tem que multiplicar o numerador também por 4. Né? Então, só multiplicar tudo por 4, ó, multiplicar o numerador e o denominador por 4, 4 vezes 13 dá 52, 25 vezes 4 dá 100. Então, você tem 52 sobre 100, ou seja, 52%. 52% dá 52%. Né? Essa era a resposta da questão, a letra D. Se você dividisse 13 por 25, você ia chegar em 0,52. Mas eu creio que fazendo a divisão você ia gastar um pouco mais de tempo, né? Mas não tem problema, você tem que fazer do jeito que você achar mais tranquilo, ok? Para essa questão, também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de outras questões envolvendo probabilidade para você treinar, combinado? Treina, 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 lembra disso. E se ainda não se inscreveu aqui no canal, não custa lembrar, clica nessa carinha aqui do lado, se inscreve no canal para dar força para a gente crescer ainda mais. E aí você pode escolher com o sininho que aparece, quando você se inscreve tem um sininho do lado, e aí você pode escolher em receber ou não uma notificação, ativar ou não um sininho para ser avisado pelo YouTube a cada vídeo novo que eu publicar aqui, beleza? Vamos para a questão 78, tá acabando. Uma garrafa de vidro tem a forma de dois cilindros sobrepostos, ambos com 8 centímetros de altura e bases com raios R grande e R pequeno, conforme mostra a figura. Então, você tem essa garrafa aqui, ó, com esses dois cilindros. O volume da água, quando seu nível atinge 6 centímetros de altura, então o volume da água, quando ela vem daqui, ó, e chega até aqui, 6 centímetros de altura, é igual a 96 pi centímetros cúbicos. Quando totalmente cheio, ou seja, cheio aqui e cheio aqui em cima, o volume da água é igual a 178 pi centímetros cúbicos. Desse modo, é correto afirmar que o valor de R grande e R pequeno medem em centímetros, respectivamente, quanto? Bom, bem tranquila essa questão também, viu? Primeira coisa, o problema diz que quando o volume atinge aqui 6 centímetros, quando a água atinge 6 centímetros, o volume é 96 pi. Como que a gente calcula o volume de um cilindro? Basta a gente calcular a área da base, que é um círculo, vezes a altura. Né? Se é um círculo, a área é π vezes r ao quadrado, concorda? Então, vai ser π vezes r ao quadrado vezes a altura, o volume desse cilindro. Ok? Desse cilindro correspondente a essa altura de 6 centímetros. Vamos fazer isso? Então, o volume do cilindro quando o H é igual a 6. O volume é igual à área da base, π vezes r ao quadrado, πr2, vezes a altura H. Ele disse que quando a altura é 6, o volume vale 96 π. Então, eu vou substituir o V por 96 π. 96 π é igual a π vezes o r grande ao quadrado vezes a altura, que é 6, ok? O que eu posso fazer? Posso cortar este π com este π, né? Então, se eu pegar esse π que está multiplicando, passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo, eu corto esse com esse, ok? E posso pegar o 6, passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, vou ter 96 dividido por 6, dá 16. E isso vai ser igual a r ao quadrado. Assim, o r vai ser raiz quadrada de 16. Raiz de 16 dá 4. Por quê? 4 vezes 4 dá 16. Ok? Então, o valor deste raio grande é 16. Beleza, se a gente já sabe o raio grande, agora é moleza calcular o raio pequeno. Porque ele diz que o volume dessa garrafa inteira cheia é de 178 π. Qual que é o volume dessa garrafa inteira cheia?
é o volume deste cilindro grande mais o volume deste cilindro pequeno. Basta a gente fazer essas continhas, não é? Então, a gente vai ter que o volume da garrafa cheia é o volume do cilindro grande, ou seja, π vezes o raio grande vezes a altura total do cilindro grande, que é 8 centímetros. Então, π vezes r grande ao quadrado vezes a altura, que é 8, mais o volume do cilindro pequeno. π vezes o raio pequeno ao quadrado vezes a altura do cilindro pequeno, vezes 8, ok? π vezes r ao quadrado vezes 8. Tudo isso é igual a 178π. O r grande vale 4, né? Então, vou ter 4 ao quadrado. Eu vou ter, então, π vezes 4 ao quadrado vezes 8, mais π vezes r ao quadrado vezes 8 igual a 178π. 4 vezes 4 dá 16. Só fiz essa continha aqui. Resolvendo agora, a gente pode pegar esse 16 vezes 8, que dá 128π, e passar para o lado de cá. Se ele está positivo, ele passa para o lado de cá negativo, né? Então, eu vou ficar com 8π vezes r ao quadrado é igual a 178π menos 128π. 178π menos 128π, 50π, não é? Pego este π que está do lado de cá multiplicando, passo para o lado de cá dividindo. Então, eu posso cortar este π com este π que eu passei para o lado de cá, né? Então, eu vou ter que 8 vezes R2 igual a 50. Pego o 8 que está multiplicando, passo para o lado de cá dividindo, R ao quadrado vai ser 50 dividido por 8. 50 dividido por 8 dá 6,25. Aí você fala, meu Deus, e agora? Como eu calculo a raiz quadrada de 6,25? Não desespere. Você sabe que R grande é 4. Aí você vem aqui nas respostas. As únicas opções que tem 4 são a letra A e a letra B, né? O R grande é o primeiro. Então, a letra A e a letra B. Assim, o R pequeno ou vai ser 2 ou vai ser 2,5. Se o R pequeno fosse 2, o R pequeno ao quadrado seria 4, não seria 6,25. Assim, o R pequeno vai valer 2,5. Isso indica que a raiz quadrada de 6,25 é igual a 2,5. Pode fazer aí na calculadora, ou então multiplica 2,5 vezes 2,5, que você vai encontrar 6,25, ok? Essa é a resposta da questão, a letra B. Nesses casos, você tem raiz quadrada de um número diferente, você tem que trabalhar por aproximação, tá? Então, se você sabe que a raiz de 4 é 2 e a raiz de 9 é 3, então o valor da raiz de 6,25 é um valor que está entre 2 e 3. E aí, você ia na resposta de 2,5. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. A gente vai passar agora para a penúltima questão. Na descrição do vídeo, clique em mostrar mais. Vai ter a playlist só com questões de volumes de sólidos geométricos. Se você ainda não viu, dá uma olhada nessa playlist, beleza? Essa questão é uma questão de equação do primeiro grau. Sempre tem na prova da Academia Barro Branco? Sim, sempre cai questão de função do primeiro e do segundo grau nas provas do CFO da PM de São Paulo. É muito frequente, né? As retas das equações x mais 2y menos 4 igual a 0, 2x mais y mais 7 igual a 0 e x mais y mais k igual a 0 concorrem em P. O valor de k na equação x mais y mais k igual a 0 é qual? Bom, quando ele fala que as retas concorrem, isso significa que as retas se encontram, a interseção delas ocorre no ponto P. E a gente sabe, se não sabe, a gente precisa saber que o ponto de interseção de duas retas concorrentes corresponde à solução do sistema formado por elas. Então, a gente vai fazer um sistema entre a primeira equação e a segunda equação, achar a solução, e a partir dessa solução a gente vai jogar o valor de x e y nesta terceira equação para achar o valor de k, ok? Simples assim. Então, você vai pegar as duas primeiras
equações, x mais y menos 4 igual a 0, 2x mais y mais 7 igual a 0 e trabalhar com elas em um sistema. Você pode trabalhar pelo método da substituição, pelo método da adição, ou seja, você vai trabalhar com o método que você acha mais fácil. Eu sempre digo aqui, as soluções que eu proponho aqui no canal são soluções que eu, no meu ponto de vista, acho que são mais fáceis para você entender, né? Mas nem sempre o meu ponto de vista é igual ao seu. Então, se você acha mais fácil resolver de uma outra forma, não tem problema nenhum. Você pode resolver da forma que você achar mais fácil, ok? Vamos resolver então? Vou trabalhar com a primeira equação, vou trabalhar pelo método da substituição. Então, eu vou isolar ou o x ou o y. Eu escolhi isolar o x. Se eu isolei o x, eu vou pegar tudo que não é o x e passar para o outro lado. Então, o menos 4 vai passar com mais 4, o mais 2y vai passar com menos 2y. X igual a 4 menos 2y. Assim, onde tiver x aqui embaixo, eu vou substituir por 4 menos 2y. Então, eu vou ter 2 vezes 4 menos 2y, mais y mais 7 igual a 0. 2 vezes 4, 8, menos 2 vezes menos 2y dá menos 4y. Então, 8 menos 4y mais y mais 7 igual a 0. Menos 4y mais y dá menos 3y. Pego esse menos 3y, passo para o lado de cá, para ele ficar positivo, vai ficar mais 3y. Então, 8 mais 7 dá 15, 15 igual a 3y. Pego esse 3 que está multiplicando, passo para o lado de cá dividindo, 15 dividido por 3 dá 5. Então, 5 é igual a y. Se eu sei o valor de y, eu consigo agora calcular o valor de x, concorda? Então, onde tiver y, eu vou colocar 5. Então, eu vou ficar com x igual a 4 menos 2 vezes 5. Se eu tenho uma subtração e uma multiplicação, é claro que a gente vai resolver a multiplicação primeiro, né? 2 vezes 5 dá 10. 4 menos 10 dá menos 6. Assim, o x vale menos 6 e o y vale 5. Se eu sei o valor de x e de y, basta eu jogar aqui na terceira equação, que também é concorrente, para achar o valor de k, que é o que o problema quer saber, ok? X mais y mais k é igual a 0. O x vale menos 6, o y vale mais 5. Tudo isso mais k é igual a 0. Menos 6 mais 5 dá menos 1. Menos 1 mais k é igual a 0. Pego esse menos 1 que está negativo, passo para o lado de cá, ele vai passar positivo. Então, vou ficar com k igual a 1. Essa é a resposta da questão, a letra C. Certinho? Dúvidas? Tranquilinha essa questão, não é? Se você tiver tido dúvidas, pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. Agora a gente vai para na descrição do vídeo vai ter questão de equação do primeiro grau para você treinar também, tá? Sempre que eu estou falando, não é chatice, tá? Pode entrar lá na questão, pausa o vídeo e tenta resolver. Só assim as dúvidas vão surgir e você vai esclarecer as dúvidas e da próxima vez que for resolver uma questão parecida, você vai conseguir resolver com mais facilidade, tá bom? Vamos para a última questão dessa prova? Vamos lá? Essa questão dizia: em um determinado momento, duas viaturas da PM encontram-se estacionadas nos pontos A e B, separados por uma distância de 12 km em linha reta. Acionadas via rádio, ambas partem simultaneamente e se deslocam na direção do ponto C, seguindo o trajeto mostrado na figura. Então, tem uma viatura aqui no ponto A que parte em direção ao ponto C. Outra viatura aqui no ponto B que parte em direção ao ponto C. Admita que, nesses trajetos, as velocidades médias desenvolvidas pelas viaturas que estavam nos pontos A e B tenham sido de 60 km por hora e 50 km por hora, respectivamente. Nesse caso, pode-se afirmar que o intervalo de tempo em minutos decorrido entre os momentos de chegada de ambas no ponto C foi aproximadamente de quanto, dado que raiz de 2 é igual a 1,41. Bom, essa questão também é típica do CFO. Você pode trabalhar com essa questão, nessa questão com os conceitos de seno e cosseno, ou pode trabalhar aqui
com esse triângulo que o problema deu. Se ele é um triângulo com um retângulo com um ângulo de 45 graus, quanto vale esse ângulo aqui, ó? A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, né? Então, se eu somar 90 com 45 com esse ângulo aqui, o resultado tem que dar 180 graus. 180 menos 90 dá 90. 90 menos 45 dá 45. Assim, esse ângulo aqui, ó, vale 45 graus. Se esse ângulo vale 45 e esse vale 45, dois ângulos iguais, isso me indica o quê? Me indica que esse triângulo é um triângulo isósceles, não é? Ou seja, tem dois lados iguais. Se esse lado AB vale 12, assim, este lado BC também vai valer 12 quilômetros, ok? Então, a gente tem um triângulo retângulo isósceles de catetos valendo 12 e hipotenusa valendo x. A gente não sabe qual é o valor da hipotenusa ainda. A gente consegue calcular o valor dessa hipotenusa? Claro, só usar o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 12 vezes 12 dá 144, né? 144 mais 144 dá 288. O x vai ser, então, né? X ao quadrado é 288. Então, o x vai ser raiz quadrada de 288. 288 é a mesma coisa que 2 vezes 144, certo? Então, raiz quadrada de 2 vezes 144 é igual a raiz de 2 vezes raiz de 144. Raiz de 2 a gente mantém como raiz de 2. Raiz de 144 dá 12, porque 12 vezes 12 é 144, né? O problema mandou considerar raiz de 2 como sendo 1,41. Se você considerar como sendo 1,41, 12 vezes 1,41 dá 16,92. Se você considerar 1,414, o valor aqui vai ser um pouquinho diferente, vai ser 16,97 ou 96. E aí a resposta vai ficar mais aproximada aqui, tá? Mas como ele mandou considerar 1,41, vou trabalhar com vocês como se fosse 1,41. X igual a 16,92, beleza? Com uma casa decimal a mais, o valor seria um pouquinho diferente, a resposta seria mais aproximada. Bom, se eu sei, então, que de A até C existem 16,92 km e eu sei que a velocidade da viatura de A até C foi de 60 km por hora, eu consigo calcular quanto tempo essa viatura gastou de A até C, né? E consigo calcular em minutos, né? De A até C, a velocidade foi de 60 km por hora, ou seja, 60 km em uma hora. Se a viatura faz 60 km em uma hora, como a resposta ele quer em minutos, eu transformei uma hora em 60 minutos, não é? Uma hora não equivale a 60 minutos? Então, ela faz 60 km em 60 minutos. É 1 km por minuto, né? Assim, ela vai fazer 16,92 km em A minutos. Só resolver essa regra de 3. Na verdade, nem precisa. Se é 1 km por minuto, 16,92 km vão ser 16,92 minutos. Concorda? Mas se você não visualizasse essa relação direta, era só resolver a regra de 3. 60 vezes A é igual a 16,92 vezes 60. Corto esse 60 com esse aqui, ó, vai sobrar 16,92 minutos. A é igual a 16,92 minutos. Então, a viatura A gastou 16,92 minutos até o ponto C. E a viatura B? A viatura B, ela percorreu 12 km e a velocidade dela foi de 50 km por hora, né? Então, de B até C, 50 km por hora. Então, ela faz 50 km em uma hora, ou seja, 50 km em 60 minutos. Ela vai fazer 12 km em B minutos. Resolve a regra de 3. 50 vezes B igual a 12 vezes 60. Pego esse 50 que está multiplicando, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Você pode aqui cortar esse zero com esse zero. Vai sobrar 12 vezes 6 dividido por 5. 12 vezes 6 dividido por 5 dá 14,4 minutos. Então, a viatura B gastou 14,4 minutos. Se ela chegou aqui, ó,
gastou 14,4 minutos. Quando ela chegou aqui, a viatura A ainda estava aqui, por exemplo, né? Por quê? Porque a viatura A gastou 16,92 minutos. Então, qual que vai ser a diferença de tempo? A diferença de tempo vai ser 16,92 menos 14,4, não é? Deu 14,4 até dar 16,92 é a diferença entre um e outro. Assim, o tempo decorrido entre o momento de chegada de ambas foi 16,92 menos 14,4. 16,92 menos 14,4 dá 2,52. O valor mais aproximado disso é a resposta da letra E, que diz que foi de 2,6. Aqui que eu disse, se você tivesse considerado uma casa decimal a mais na raiz de 2, esse valor aqui seria 2,57, e aí seria, sim, mais próximo de 2,6, ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Se poderia resolver usando o seno, os conceitos de seno e cosseno? Poderia resolver, mas eu achei que seria um pouquinho mais difícil, né? Daria um pouquinho mais de trabalho, porque teria que decorar. Poderia usar aqui a fórmula, né, velocidade igual a distância sobre tempo, para calcular a distância? Poderia usar, desde que você lembrasse de converter as horas em minutos, ok? Já que as respostas estavam em minutos. É isso, pessoal. Espero que você tenha curtido as explicações, entendido, né, as explicações. Então, lembra, para cada questão, pausa o vídeo, tenta resolver a questão para você treinar esse tipo de raciocínio e chegar na sua prova, seu raciocínio está mais fluido. Na descrição do vídeo aqui embaixo tem sugestões de várias outras questões para você treinar. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, clica nessa carinha aqui do lado, se inscreve no canal para dar uma força. Compartilha o vídeo, compartilha o link do canal nas suas redes sociais, manda para alguém pelo WhatsApp, coloca no Twitter, no Instagram, onde quer que seja, divulga o canal para as pessoas também serem ajudadas assim como você, tá bom? Então aqui no canal tem preparação para o Enem, resolução das questões do Enem também, além de diversos concursos públicos, certinho? No mais, bons estudos e até a próxima!